Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Um bom domingo a todos os radiovintes do programa Raízes da Germaneidade. Que bom que estamos juntos, que bom que podemos nos divertir, ouvir música, refletir, nos informar com o programa Raízes da Germaneidade. Inicio o programa deste domingo com as palavras da escritora Rosália Schwark, em seu livro Diário Perfeito, onde, na página 1, ela escreve: ouse mais, desenrole-se, desfaça a forma das ideias que estão desanimando você, decida não carregá-las mais. Veja este exato momento como a plataforma para se lançar em alguma nova direção. Como se você subisse no topo de uma montanha e pudesse enxergar com mais amplitude e clareza o ponto final de sua jornada. A visão da chegada tem que criar paixão em você, uma energia vibrante que o faz descer da montanha decidido a chegar lá. A cada passo, a cada obstáculo, você lembra da visão que teve no pé da montanha e isto faz continuar firme. Você entende o que eu quero dizer, não entende? Você precisa criar um ponto de foco para o universo se concentrar. O universo é a força de criação de todas as matérias, é a força da atração. E o elemento que ativa esta força é a paixão por um destino. Procure se conectar com estímulos que fazem você se sentir bem. Encontre um lugar para soltar o seu corpo. Iniciemos assim a semana a partir do dia de hoje, 22 de junho de 2025. Apoiam o Raízes da Germanidade as empresas Dicof Alimentos, Olaria Goltz, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Dando continuidade à vida de imigrante e a continuação da história de Ana e Andreas, eu gostaria de continuar então na parte 7, A Vida Continua. Foi mais ou menos nesta época que Ana e Andreas, com seus 2 filhos, mudaram novamente para Joinville. Lá continuaram a trabalhar na lavoura, mas agora estavam mais perto de uma igreja evangélica e podiam participar dos cultos, do convívio da comunidade. Afinal, o filho Carl já tinha 12 anos. Estava na hora de lhe proporcionar o devido preparo para a confirmação. E no domingo de Ramos, em 2 de abril de 1871, ele foi confirmado. Pelo livro de registro de batismos da comunidade evangélica de Joinville, sabemos que 1 ano e meio mais tarde nasceu mais uma filha, Berta Maria Friederica, nascida aos 26 de setembro de 1872 em Joinville, filha de Andreas Peter Friedrich Roy e Ana, nascida Loeb, residentes em Joinville. Foi batizada aos 29 de dezembro de 1872 pelo pastor George Holzel, padrinhos Maria Mayer e Karl Roy. Ana não registrou o nascimento nem o batismo desta sua última filha no seu inário amigo. Por que motivo? Será que foi esquecimento? Ana contava então com 42 anos de idade
Isto não é idade para esquecer um fato tão importante. Ou a mãe não se alegrou mais com o nascimento desta filha? É difícil imaginar isto como motivo, pois o normal da época da colonização era ter muitos filhos. O motivo deve ter sido outro, pois até a confirmação do primogênito Karl não fora anotada no inário. Provavelmente a família voltou a Joinville pouco tempo depois do batismo da filha Ana Caroline, ou seja, por volta do ano 1869, e em Joinville se filiou à comunidade evangélica. E naquela época, o inário oficial era o Inário Hamburguense para Culto Público e Devoção no Lar, editado a partir de 1842. Os 3 primeiros pastores em Joinville, nos anos de 1851 até 1889, por força do contrato firmado com a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, eram obrigados a usar este inário de confissão luterana. É óbvio que Andréas e Ana, em Joinville, tiveram que comprar um novo inário, pois queriam participar dos cultos e cantar junto com os demais membros da comunidade evangélica. E para as aulas de doutrina dos filhos, o velho inário não servia mais. Agora, os velhos inários podiam ser aposentados. Foram para o baú. Durante muitos anos foram bons companheiros. Foram fontes de bênçãos nos anos do início da colonização. Os hinos lhes deram força nas lutas, conforto nas tristezas, consolo nas horas difíceis. Além de tudo isso, os inários eram ainda um pedacinho da velha pátria. Lembraram os tempos felizes da mocidade e ajudaram a matar as saudades. Para a família Roy, começou uma nova fase de vida. E já que os velhos inários foram para o baú, eles não podiam mais contar nada sobre Ana, Andréas e seus filhos. Só sabemos pelo registro de óbitos da comunidade evangélica de Joinville que Ana faleceu em 27 de fevereiro de 1908 e Andréas a seguiu em 24 de julho do mesmo ano. Ambos encontraram seu último repouso no cemitério dos imigrantes em Joinville. Uma observação. Os inários de Andréas Roy e Ana Loib atualmente se encontram guardados no Museu Nacional de Imigração e Colonização em Joinville, Santa Catarina, arquivados sob o número 481 e 482, respectivamente. Os resultados das pesquisas feitas nos arquivos eclesiásticos de Bingen e de Gienkau se encontram no Arquivo Histórico de Joinville. Esta história nos foi escrita por Leonard Kreuzberg e vos foi narrada pela professora pedagoga Lisane Isabel Dreves. Espero muito que tenham gostado da história de Ana e Andréas, intitulada Vida de Imigrante, como imigrantes da Alemanha que vieram ao Brasil. Encerra-se aqui esta história e encontraremos outra para nos deliciar. Seit langem steht in steiler Wand a Kirchall ganz allein. Es wurde erbaut von Menschenhand, voll Ehrfurcht Stein auf Stein. All jeder, der dort aufsteigt, wandelt auf Gottes Spur, kehrt bei ihm ein aus Dankbarkeit, so ist halt seine Natur. Da wo in die Berg ist der Herrgott daheim, da bist du dem Himmel so nah. Die Schönheit und Pracht hat uns gemacht, niemand weiß, wann das Wunder geschah. Da wo in die Berg ist der Herrgott daheim, ein Funken, der leicht in der Nacht. Unendlich und weit vergeht auch die Zeit, unser Berg sind für ewig gemacht. Und wenn dich Angst und Kummer plagen, dann steig voll Demut auf wie
halte Einkehr in der Bergeswelt und dann nimmt's Leben bestimmt einen anderen Lauf. Vergiss niemals, woher du kommst und achte, wohin du gehst. Es geschieht alles so, wie's geschehen soll, auch wenn du's manchmal nicht verstehst. Da oben in die Berge ist der Herrgott daheim, da bist du dem Himmel so nah. Die Schönheit und Pracht hat uns gemacht, niemand weiß, wann das Wunder geschah. Da oben in die Berge ist der Herrgott daheim, ein funkelnder Licht in der Nacht. Unendlich und weit vergeht auch die Zeit, unsere Berge sind für ewig gemacht. Unsere Berge sind für ewig gemacht. Quinta-feira, dia 19 de junho, foi celebrado o Corpus Christi, que é uma festa católica em que comemoramos e lembramos a presença de Deus na Eucaristia. Nesse dia, tapetes lindos normalmente são construídos pelas ruas e nos tempos de celebração, mas esse ano as chuvas amornaram um pouco essa parte da festa, principalmente nos locais mais tradicionais. Aqui em Agudo, quem foi à celebração viu um lindo tapete feito no corredor principal da igreja da paróquia São Bonifácio. Nesse primeiro Corpus Christi do Papa Leão XIV, eu vou trazer as palavras dele, segundo o site do Vaticano, para fazer menção a esse dia tão importante aos católicos. Ele disse o seguinte, em italiano, que a festa de Corpus Christi nos ofereça a oportunidade de aprofundar nossa fé e o nosso amor pela Eucaristia. Em língua portuguesa, ele convidou a ter cuidado para não esquecer o nosso papel na economia da salvação. Deus, com a sua graça, é o grande protagonista, mas o Senhor conta com a nossa ativa colaboração para nos curar de todas as enfermidades, físicas ou espirituais. Essas mensagens fizeram parte de uma audiência geral em que ele trouxe à tona também sua preocupação com a guerra. Não é um assunto muito legal para trazer num domingo, mas pensemos por alguns instantes naqueles que têm seus domingos, segundas, terças, todos os dias da semana, semana após semana, mês após mês de convívio com conflitos e que pedem socorro para que a guerra acabe. Sobre isso, o Papa Leão XIV disse: o coração da igreja está dilacerado pelos gritos que se elevam dos lugares de guerra, especialmente da Ucrânia, do Irã, de Israel e de Gaza. Não devemos nos acostumar com a guerra. Ele lembrou o que o Papa Francisco dizia também: a guerra é sempre uma derrota. E com o que o Papa Pio XII também dizia: nada se perde com a paz, tudo pode ser perdido com a guerra. Hóstia branca no altar consagrada, adorável Cordeiro Pascal.
Sacrosanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia pura, sagrado alimento, pão do céu encerrado no altar. Oh, eu quero guardar-te em meu peito, vem minha alma fiel confortar. Sacrosanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia viva, sacrário de graças, Jesus Cristo, meu Deus e meu Rei, eu por ti viverei santamente e contente por ti morrerei. Sacrosanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Vamos agora aos nossos patrocinadores. Apoiam Raízes da Germanidade as empresas Dikov Alimentos, Olaria Golds, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Cibele Companhia Limitada. Tradição e experiência a serviço do agro. A cinquentenária empresa agudense da família Cibel tem conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibel e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fones 99993 2586 e 3265 7500. 99993 2586 e 3265 7500. Dikov Alimentos, adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras na fronteira gaúcha. Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico. Dikov Alimentos, uma empresa familiar que apoia a cultura. Quer arroz e feijão de qualidade em sua mesa? Rei Arthur, de Dikov Alimentos, Rincão do Mosquito, Agudo. Na despedida de um ente estimado, respeito e profissionalismo nos serviços funerários são importantes.
A PERSC se encarrega da burocracia e oferece urnas funerárias e capelas velatórias. Desejando, encaminha a cremação. Também executa serviços de lápides em túmulos e jazigos. Pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam sua residência, tudo na PERSC. Qualidade em produtos e serviços, presteza no atendimento e facilidade na negociação. Funerária e Marmoraria PERSC, em Agudo. Plantão permanente, 559-9622-4283. 559-9622-4283. Não importa o tamanho da alvenaria, é preciso confiar no material. Para sua tranquilidade, confie na Olaria Golds, com décadas de experiência na produção de tijolos, fornecidos na quantidade e cronograma desejados. Olaria Golds, dá conta do recado, porque você merece. A negociação é direta com os proprietários. Faça contato pelo WhatsApp 559-9926-0420, 559-9926-0420 ou vá à empresa na Esquina Golds, em Rincão Despraiado, Agudo. Olaria Golds. Raízes da Germanidade für Kinder. Ruf sie die Kinder an. Wir wollen jetzt hier bei Raízes da Germanidade mit ihnen sprechen. Raízes da Germanidade para crianças. Chamem as crianças. Queremos agora, aqui no Raízes da Germanidade, falar com elas. Crianças, pequenas crianças e queridos amigos ouvintes, como foi prestar atenção em palavras e expressões que não acrescentam muito sentido à fala? Conseguiram observar e inventar uma brincadeira com sua família e seus amigos? No dia de hoje venho lhes trazer outro desafio. Vamos apreciar as nossas mãos? O exercício é observar as nossas mãos como se elas estivessem ocupadas com alguma coisa, mas observar elas também quando estiverem sem fazer nada em repouso, como se elas não nos pertencessem e pertencessem a um estranho. O dorso da mão, o interior das mãos. Se você, porventura, mamãe e papai já deixam as meninas a pintar as unhas, observe como fica isso. As unhas pintadas da mamãe, os dedos grandes do papai. O que será que podemos descobrir? As mãos têm habilidade para realizar uma enorme variedade de tarefas e podem fazer muita coisa por conta própria sem que a mente fique dando instruções. É divertido observar as mãos trabalharem ocupadas com vida própria. As mãos podem fazer tantas coisas. Podem trabalhar juntas, fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Ao fazermos esse exercício, percebemos que cada pessoa tem gestos característicos. Quando falamos, nossas mãos gesticulam quase por si mesmas. Reparamos que as mãos mudam com o passar do tempo. Olhe para as suas mãos e imagine como elas eram quando você era um bebê. Depois, imagine-as mudando à medida que você cresce, até chegarem ao presente momento ou até chegarem ao tamanho das mãos do papai e da mamãe. Imagine-as envelhecendo, ficando sem vida quando você vai morrer e desintegrando-se de volta à terra. Mesmo quando estamos dormindo, nossas mãos continuam cuidando de nós, puxando o cobertor para nos cobrir, abraçando o corpo deitado ao nosso lado e até desligando o despertador. Podemos aprender que o nosso corpo cuida de nós o tempo todo.
A mão repele o fogo antes mesmo de percebermos o seu calor. Os olhos piscam antes de estarmos cientes de um som agudo. A mão se estende para parar um objeto antes de percebermos que ele estava caindo. A mão direita e a esquerda trabalham juntas, mas cada uma vai fazendo a metade da tarefa. Já observaram isto? Quando recortamos algo, uma segura o papel, a outra maneja a tesoura. Quando enxugamos a louça, uma mão segura o prato, a outra segura o pano. Quando cortamos legumes, uma mão segura o alimento e a outra corta. Na horta, ao lavarem a louça. Que interessante! Conta a história que certo dia, um monge chamado Ungan perguntou ao mestre Zen Dogo como o Bodhisattva Kanzeon usa todas aquelas mãos e aqueles olhos. Dogo respondeu: é como um homem buscando o travesseiro sob a cabeça no meio da noite. Um aluno meu, que é luthier, teve um insight sobre essa história. Mexendo numa parte interna de um violão inacessível à vista, ele se deu conta de que as mãos têm olhos. Podem ver a superfície que estão tocando em detalhes e trabalham nela mesmo no escuro. O olho interior e a mão dele trabalharam muito bem juntos, assim como um homem sonolento vê o travesseiro e as suas mãos o alcançam naturalmente para acomodá-lo melhor sob a cabeça. No momento zen de meditação e atenção plena, dizemos que isso mostra como as nossas sabedoria e compaixão inatas trabalham juntas quando a mente não está no caminho. Quando enxergamos claramente a unidade de toda a existência, nós percebemos que todas as coisas trabalham juntas, como as mãos e os olhos. Do mesmo modo que as nossas mãos não machucariam os nossos olhos, a nossa natureza é não machucar a nós mesmos nem aos outros. Então nós podemos concluir, crianças, as mãos trabalham juntas, sem esforço para realizar muitas coisas maravilhosas e nunca ferem uma a outra. Seria possível dois seres humanos interagirem assim, sem uma ferir a outra? O que acham? Vamos observar as nossas mãozinhas e ver o que elas fazem juntas, sem mesmo percebermos, e no que uma auxilia a outra? Deixo mais uma vez o desafio para este domingo. Esta foi a edição 225 do Raízes da Germanidade. A edição e a apresentação ficaram por conta da vice-presidente do ICBA, Lisane Dreves, e da associada Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dikoff. A edição ficou por conta da jornalista e também associada Natiele Dreze. Até o próximo domingo! Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.